Começar te perguntando para o nosso ouvinte, para o nosso internauta também entender o que seria a blefaroplastia e em quais situações ela é indicada, estética, funcional, ou a gente pode falar que ambas também, né? Então, eu costumo falar sempre sobre essa palavra, dividindo ela em duas partes, né? Então, assim, o finalzinho, plastia, é de plástica, né? Então, a Uhum. gente vai fazer qualquer plástica que a gente vai fazer no nosso corpo, vai ter esse finalzinho plastia. E o começo da palavra, bléfaro, quer dizer pálpebras. Então, se a gente vai utilizar blefarite, é uma inflamação na pálpebra. Se a Sim. gente vai fazer uma blefaroplastia, é uma plástica nas pálpebras. Mas quando a gente fala a palavra plástica, dá a entender que ela tem apenas uma finalidade estética de uma maneira mais superficial. E não é Sim. verdade. A Uhum. gente, dentro da plástica ocular, a gente tem sim uma preocupação estética, né, iminente, mas a gente tem também uma preocupação funcional, ou seja, manter ou até mesmo melhorar a saúde ocular. Porque acredito que a tendência ao longo dos anos é essa pálpebra dar uma caidinha também, né, doutora? Exatamente. A gente tem vários fatores que vão influenciar aí para quem vai ser um candidato a uma blefaroplastia, né? O principal fator é, de fato, a idade, com a perda de colágeno, com a flacidez que vai acontecendo. A gente sempre repete que a pele da pálpebra é a mais fina do corpo, então ela é o primeiro local ali onde a gente já começa a perceber um craquelado, um Verdade. excesso de pele, uma caidinha, e isso é muito comum tanto em homens como mulheres. O fator genético também vai influenciar. Então, algumas pessoas têm uma tendência familiar. Observa o pai ou a mãe, os tios, os irmãos, e você vê que tem um padrão naquela família de uma flacidez palpebral ou de bolsas palpebrais, que é uma marca registrada ali da genética daquela família, né? Sim. E os hábitos de vida também vão influenciar muito. Então, a pálpebra, eu costumo falar que ela é aquele cantinho da cozinha que, quando a gente lava a cozinha, faz faxina, acumula água, né? Verdade. Então, sempre tem um cantinho ali, quem é dona de casa sabe, que acumula água, empoça, né? No nosso rosto é a pálpebra. Então, uma drenagem linfática, que a gente fala, muito prejudicada, muito debilitada, faz com que, se a gente tiver uma alimentação ruim, hábitos de sono ruins, se a gente tiver uma ingesta de álcool um pouco maior, a gente vai perceber que a pálpebra vai denunciar ali um Sim. rostinho mais, um olhinho mais empapuçado, uma pálpebra mais congesta. Então, eu diria que esses três aí são os fatores mais importantes. Agora, doutora, como é que é feita a avaliação pré-operatória segura? Existem exames oftalmológicos específicos que orientam a indicação e a técnica? Sim, a gente precisa ter uma avaliação pré-blefaroplastia, né, uma avaliação oftalmológica, antes da gente começar a falar sobre especificamente a cirurgia. Uhum. Então, hoje, tem uma série de critérios que a gente precisa avaliar, como a saúde geral do paciente, a pressão arterial, se tem diabetes, se tem alergia, se faz uso de canetas emagrecedoras, se já teve histórico de herpes. Então, é uma consulta médica, em primeiro lugar. Depois a gente entra na parte da saúde ocular, avaliando a visão, avaliando se tem um olho seco, como é o padrão de piscar daquele olho, avaliando se usa lente de contato ou não, e uma série de características da consulta oftalmológica. E apenas no final, com isso tudo já mapeado, é que a gente vai partir então para o planejamento estético, né? Do que vai ser feito, como vai ser feito e da melhor maneira e segura. Sim, sim. Agora, em relação à recuperação na prática, dor, inchaço, algum roxinho no rosto, tempo para voltar ao trabalho e atividade física também. Quais são os cuidados nos primeiros 7 a 14 dias aí que acelera o processo de cicatrização também, né? Isso é bem importante, porque a gente tem que ter uma previsibilidade, né? Todo mundo Sim. tem uma vida corrida, então a gente precisa passar para o paciente essa previsibilidade. Hoje teve um fator
que melhorou muito a recuperação da blefaroplastia, que é justamente o uso do laser na cirurgia. Sim. Então, a gente hoje não utiliza mais o laser apenas para melhora de qualidade de pele. A gente utiliza o laser em todas as etapas da blefaroplastia. Então, o fator da gente utilizar o laser faz com que a gente tenha menos roxinhos, menos edema, uma recuperação mais tranquila e uma volta aí ao trabalho, eu diria que em torno de 5 a 7 dias, e um retorno às atividades físicas por volta de 15 a 20 dias. A última coisa que a gente libera é, de fato, a exposição ao sol. A Ah, exposição sim. ao sol, essa tem que ser um pouco mais cautelosa, né? A gente tem que ser um pouco mais chato, digamos assim, na restrição, porque pode manchar, pode atrapalhar a recuperação. Então, eu costumo dizer assim: programe-se para realmente se poupar do sol por aí uns 40 dias. Agora, doutora, a gente falou sobre o laser, por exemplo, né? Como a medicina avançou também de uma maneira muito sutil para que o paciente consiga fazer uma recuperação mais tranquila, mais leve e que não haja tanto impacto também, principalmente no rosto, né? Que é a porta de entrada, nosso rosto, se olhar no espelho e ver que a cirurgia foi bem executada, foi bem feito, o pós-operatório foi respeitado. Isso é muito importante também, né, doutora? Sim, com certeza. Uma das coisas mais difíceis de controlar no pós-operatório é a própria ansiedade, É, né? A gente sabe que hoje o mundo é tudo muito rápido, os resultados imediatos, então existe sim essa ansiedade. A gente pode dizer que o laser ele reduz, já existem artigos comprovando isso, que ele reduz o desconforto, o edema e a roxidão. Mas alguma coisa de edema e roxidão sempre vai haver sim. nos primeiros dias. Eu costumo sempre brincar com os pacientes, falo assim, ó, os primeiros 2 dias não é para ficar se olhando no espelho, não é para Boa. ficar tirando selfie, porque a gente pode ter, mesmo com uma cirurgia bem executada, um olho um pouco mais edemaciado que o outro, geralmente é o lado que a gente dorme, a gente pode ter pequenas assimetrias, ou seja, a impressão que tem uma pequena diferença, mas que Sim. no final do processo isso vai se equilibrar. Então é importante conversar bastante sobre isso antes do procedimento, para que não haja essa ansiedade exagerada aí, para que o Sim, sim. resultado seja mágico, né? De fato, ele não é. Mas hoje eu diria que assim, eu nunca vi nos 20 anos que eu faço essa cirurgia, eu nunca vi um melhor momento da blefaroplastia, como não só em número de procedimentos executados, mas em índice de satisfação dos pacientes e tranquilidade para o médico que executa Sim, também. sim. Então, a gente está vivendo um bom momento. Que bom. Agora, para a gente concluir, doutora Juliana, quem que não deve operar? Assim, quais as complicações, embora raras, precisam ser explicadas ali no consentimento? Então, o que complica muito e a gente realmente precisa pesar o custo-benefício são dois fatores, Uhum. entre eles o risco anestésico. Hoje, a blefaroplastia, na maior parte das vezes, ela é feita com uma anestesia local Ah, e sim. um anestesista que faça uma sedação venosa, né, com monitorização, com todo o cuidado. Eu bato muito nessa tecla da gente ter essa preocupação de não banalizar o procedimento como algo assim feito de qualquer maneira, né? Então, o risco anestésico ele precisa ser respeitado. Então, se o paciente não está com uma pressão arterial controlada, se ele está com problema de saúde, se ele tem alguma questão cardiológica, a gente precisa primeiro respeitar essa etapa para, num outro momento mais seguro, realizar o procedimento. Então, pode ter uma contraindicação clínica. Esse Sim. ano eu tive uma contraindicação clínica, uma paciente com problema renal, que a gente realmente não julgou seguro realizar. De todo o resto, em geral, a gente não tem essa situação. Apenas você equilibra as comorbidades para poder fazer num melhor momento. E existem as contraindicações oftalmológicas. Então, um paciente com um olho seco severo, que não está bem controlado, um paciente com um glaucoma avançado, um paciente com algumas situações ali
que o médico, mesmo executando a blefaroplastia na sua excelência e com toda a cautela, a gente vai ter um risco para a saúde ocular, para a visão. E aí, nesses casos, eu acredito que a gente possa usar procedimentos não invasivos, que também tem vários, a medicina hoje Sim. também tem vários, para poder ter uma melhora, né, da região periocular sem necessariamente passar pelo procedimento cirúrgico. Mas são situações muito raras. Doutora Juliana Goulart Pimentel, médica oftalmologista, muito obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos e bom trabalho aí para você. Foi um prazer, um bom dia para todos. Até a próxima. Até.